Gente que faz, gente que acontece. Assuntos que interessam a você. Agora, entrevista especial no Rádio Livre. Chegou a hora da gente colocar a mente em foco e falarmos de saúde mental, saúde do trabalhador, cuidado com a nossa mente. Doutora Ariana Fidelis, ela é psicóloga clínica e organizacional, está aqui com a gente para mais uma conversa. Bom dia. Bom dia, Isadora, bom dia, Danilo, bom dia, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, né? Rádio Difusora 95,5, falando sempre aí do nosso rádio, nessa mente em foco aqui, né, discutindo assuntos pertinentes para a nossa população. Dessa vez, doutora Ariana, eu quero falar uma questão contigo, que começou já nessa semana a valer novas regras de segurança e saúde no trabalho. E o que acontece agora? Empregadores, gestores, funcionários, todos os setores vão ter que cumprir algumas normas para identificar, eliminar riscos ocupacionais, inclusive para a saúde mental dos trabalhadores. Ficou confuso? O que significa isso? O que vai mudar nas empresas a partir de agora, doutora? Então, começou a valer ontem, né, Isadora, a lei que regulamenta, né, que toda empresa deve sim promover cuidados com a saúde mental, né? É a norma regulamentadora ANR01. Porque dentro da história do trabalho, a gente sempre se atentou para as questões relacionadas à saúde física, à saúde ocupacional, e nunca havia sido atentado para os riscos psicossociais, porque o trabalho, ele envolve outros tipos de demanda que também podem afetar a saúde emocional dos trabalhadores. Então, o governo, né, essa lei aí vem tramitando, essa norma regulamentadora, vem fazendo aspirações 2023, 2024, e ontem, então, começou a valer. Todas as empresas, elas precisam ter programas de atenção à saúde mental e psicossocial dos trabalhadores, a NR01. As empresas, então, agora elas precisam o quê? Contratar uma psicóloga para fazer esse levantamento? Não só. As empresas, elas precisam levantar os riscos psicossociais, né? O que são riscos psicossociais? Toda atividade de trabalho, ela envolve demanda, ela desgasta. Então, toda atividade, ela desgasta o trabalhador. Então, o que a empresa precisa fazer? Ter mecanismos que resguarde esse trabalhador desse adoecimento. Não é só ter um psicólogo. Ter um psicólogo é muito importante no RH, mas também ter um profissional da saúde gabaritado para desenvolver ações que podem minimizar os efeitos negativos ou que nós chamamos efeitos deletérios do trabalho. Então, a gente tem que propor atividades, além de uma documentação, toda empresa precisa de ter uma documentação de que os riscos psicossociais para cada função foram levantados, e esse documento ele vai ali compor a CIPA, a CIPAT, as normas regulamentadoras, todo o arcabouço de documentações que uma empresa precisa de ter. Então, para além do psicólogo, para fazer esse levantamento, ela também precisa desses relatórios e de mostrar que os cuidados à saúde mental estão sendo resguardados pelaquela instituição. No caso, doutora Ariana, as empresas agora, com essa norma, elas precisam, por exemplo, como ela já passa a valer, precisam estar hoje com esse documento pronto, obrigatoriamente, ou elas ainda têm um prazo a cumprir para poder montar isso? Elas não, agora elas já têm que mostrar, muitas vezes já tem que mostrar o documento, então tem que correr aí, atrás do prejuízo. Correr quem ainda não fez, né? Quem não fez, já precisa, porque ela teve um trâmite, né? Ela teve um período em que ela pôde ficar sendo discutida, e agora, de fato, as empresas, elas já precisam mostrar as ações, o documento, o que elas vão fazer, o que elas já têm feito para resguardar o trabalhador do desgaste emocional, do desgaste dos riscos ao agravamento da saúde mental. Doutora Ariana, a gente sabe que hoje muitas empresas trabalham com metas. O funcionário tem que cumprir determinada meta, ou mesmo tem uma forma organizacional dentro da empresa que sobrecarrega um e alivia as costas de outro funcionário. Jornadas de trabalho, às vezes, muito mais exaustivas, horas extras também, muito além das compatíveis. O que acontece? Muita falha de comunicação dentro das próprias empresas. Esse tipo de trabalho agora que as empresas precisam apresentar
também de alguma forma vai corrigir esses pequenos problemas que acabam acarretando mesmo a saúde do trabalhador? Sim, esse é o objetivo da NR01. O objetivo dela é dizer, olha, empregador e empregado, nós também temos um adoecimento relacionado às atividades que você tem aqui no trabalho, né? Porque quais são os riscos psicossociais? Sobrecarga, falta de comunicação, falta de apoio, suporte do chefe, às vezes aquele indivíduo ele exerce vários papéis, então isso são os riscos psicossociais. As empresas que não delimitam muitas vezes as funções, os cargos, não fica claro para o trabalhador o que ele precisa fazer, o que ele precisa entregar, baixa autonomia, né? A maioria dos trabalhadores eles não tem a oportunidade de se expressar, a tomada de decisão, isso não é muito comum no nosso universo e principalmente se tratando de Goiás e da cidade de Goiânia. Então, o que as empresas precisam fazer? Elas precisam entender que isso é necessário. Quanto mais o trabalhador tem recursos para enfrentar as demandas, melhor ele vai atuar no seu desempenho. O que o empregador ainda não entendeu é porque ele entende que isso tudo é custo. Que é gasto para a empresa. E não é. O custo maior é o afastamento por um transtorno mental, por um adoecimento mental. Então, a gente está aqui na medida de prevenção e promoção à saúde mental. Porque o trabalho, nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando. Exatamente. Nós somos reconhecidos e a nossa identidade é reconhecida a partir do trabalho. Você se apresenta, eu sou Isadora Piccolo, eu sou jornalista. Então, a gente não usa, eu nem estou, eu sou. Então, isso é a força que o trabalho tem na vida do ser humano. Então, pensando nisso, se a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, a empresa, ela precisa nos resguardar. Então, ela precisa propor ações, métodos, formas para proteger o trabalhador desse risco. A gente tem muitos empresários que estão nos acompanhando agora, doutora Ariana, e às vezes confusos, não tem muito acesso a essa informação, a aplicação dessa norma. Existe alguma regra? Tem que ter tantos funcionários para valer, tem que ser MEI, já tem que fazer isso. Normalmente, estabeleceu-se também esse caso de qual empresa deve aplicar essa norma? Tem algumas sim, outras não? Primeiramente, todas as empresas que têm um regime de contrato CLT, né? Então, a gente fala que todas as empresas que têm um regime de contrato CLTista, ela tem que cumprir a norma regulamentadora e o levantamento dos riscos psicossociais tem que estar no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, esse documento tem que estar lá e toda empresa que tem contrato CLT, a priori. Que o governo também, claro, se resguardou, porque ele ainda também não obriga ele mesmo a cumprir a regra. Porque a gente está aqui falando que o trabalho, ele de uma certa forma, ele adoece. Todo o trabalho gera desgaste. Mesmo o trabalho que você ama fazer, ele gera desgaste. Então, o governo, ele colocou para o CLT, colocou para o empresário, mas ele mesmo não cortou na própria carne, não. Ele ainda não exigiu que as empresas públicas, por exemplo, né, os órgãos, as entidades públicas, o governo, de uma maneira geral, também cumpram. Então, a gente tem aí uma obrigatoriedade para a empresa privada, para o regime de contrato CLT, e ainda não chegamos no governo ainda. Precisa também. Precisa também. Porque o servidor público, a gente chega, por exemplo, num postinho de saúde, a gente reclama muito. Aquela servidora pública me maltratou, fiz uma pergunta, não me respondeu, mas a gente não sabe também o que está por trás. Às vezes não tem insumo suficiente naquela unidade pública, os computadores não estão funcionando, aquele servidor está com uma carga exaustiva de trabalho. Existe uma série de consequências que tem que olhar para o servidor público e também para o trabalhador, né, privado. Tanto o trabalhador público quanto privado passam por essa exposição a riscos, né? E isso que você falou é um fato, né? O governo, ele traz essa imposição, que eu quero deixar aqui claro e salientar, que é muito importante, porque nós estamos falando de 2026. Então, há quanto tempo nós, profissionais da saúde, estamos dizendo o trabalho adoece as pessoas? Então, precisou vir uma pandemia para eles se atentarem para isso. E aí, tanto esse trabalhador, porque o que adoece o trabalhador é o desequilíbrio entre as demandas, ou seja, aquilo que ele tem que cumprir e entregar no trabalho e os recursos que ele tem para isso. Então, quando você cita aí o funcionário público, lá no postinho, que ele tem que entregar uma alta produtividade, mas ele não tem um computador bom, isso causa um desgaste. Ele tem estresse, ele começa a ficar exposto à falta de recursos. Então, para cada tipo de demanda ou de necessidade ou de exigência
eficiência do trabalho, a gente precisa de um recurso. Recursos, demandas físicas, recursos físicos. Demandas psicológicas, recursos psicológicos. Então, demorou muito. É um avanço, mas demorou muito essa questão da NR01. Infelizmente, a gente aplica aquela expressão antes tarde do que nunca, mas infelizmente veio muito tarde. Precisava de medidas mais rápidas e bem anteriores a essa. Eu queria até trazer um dado. Por que a gente fala que é preocupante esse antes tarde do que nunca, que deveria vir muito cedo? 2025, dados divulgados pela Previdência Social em 2025, mostra que foram concedidos mais de 540 mil benefícios por transtornos mentais e comportamentais. Gente, só em 2025, mais de 500 mil. 15% a mais do que foi concedido em 2024. Ou seja, aumentou o número de pessoas que se afastaram do trabalho por conta de ansiedade, depressão ou outros transtornos ligados ao trabalho, doutora. Exatamente. Antes tarde do que nunca, demorou muito, mas isso é a dura realidade. E o empregador, ele tem que entender que quando ele tiver que arcar com os custos do afastamento e também das medidas trabalhistas contra esse tipo de sanção, né, que as pessoas elas vão recorrer, vão atrás do direito delas, ele vai começar então a sentir o quanto que isso é necessário. Então a conta pode uma hora não fechar. Tem muita gente que está falando assim, não vou cumprir isso, mas o trabalhador, o empregador, ele tem que entender, gente, olha só, o quanto mais você investe no desenvolvimento do seu trabalhador, mais ele entrega. Nós estamos aqui numa população brasileira que trabalha, da maioria trabalhadores, não é o contrário. Então essa ideia de que o trabalhador está sempre lesando a instituição, ela precisa sair do nosso contexto social. Então a gente precisa pensar, tá, beleza, mas o que eu faço para esse trabalhador também? Já que tem muita gente aí que está trabalhando, que gosta, que se identifica, que faz porque ele se sente bem na instituição que ele trabalha, então vamos melhorar isso. As empresas precisam se atentar. Então, esse dado é alarmante e isso tende a piorar. Se as pessoas não compreenderem que a saúde emocional, ela é prioritária nessa linha e que depende do jeito que você está, a forma como você desempenha aqui o seu trabalho, a gente vai ter mais afastamento. É um dado preocupante, gente. Quando a gente fala do trabalhador, a gente está falando muito, doutora Ariana, de pessoas que hoje, e isso é engraçado porque eu tenho visto na internet as empresas colocando assim, em vez de falar, o salário aqui é acima do salário mínimo, a gente concede auxílio alimentação, vale transporte, o pessoal está falando, aqui tem tantas folgas na semana. Porque as pessoas elas estão buscando mais qualidade de vida, trabalhar um pouco menos, ou descansar um pouco mais, ou uma rotina produtiva menos acelerada para conseguir ter essa qualidade, né? Exatamente, Isadora. O grande questionamento, quando a gente fala do trabalhador, a gente tem a ideia de que ele sempre vai lá lutar por melhores salários. De fato, o salário é muito importante, sim, para todos nós. Nós vivemos numa sociedade capitalista e, aparentemente, nós não vamos mudar esses regimes. Mas o que a gente tem que pensar? Que para além do salário, porque o salário muitas vezes é uma medida rígida e cheia de legislações e burocracias para modificar. Outras alternativas também podem ajudar esse trabalhador. Então, quando a gente está em empresa, palestra, empresa pública, que a gente vai fazer esse tipo de consultoria, é comum a gente pensar, olha, no salário, muitas vezes a gente tem uma rigidez, a gente não consegue mexer. Mas a gente pode viabilizar outras coisas. Então, a gente pode viabilizar uma escala melhor, a gente pode pensar na possibilidade de feriados, a gente pode pensar na possibilidade de descansos, a gente pode pensar em outros tipos de flexibilizações que também atraem o trabalhador. Então, é uma discussão ampla e multideterminada. A gente não pode acreditar que só o fator salário influencia. Salário, contexto social, questões que estão envolvidas também nessa dinâmica do trabalho. Então, muitas vezes você mexe lá na escala, você já ajuda um trabalhador. Eu tenho, por exemplo, uma instituição em que a gestora, a gente apontou a dificuldade dos trabalhadores e ela compreendeu que era melhor lá uma empresa pública, uma instituição pública, né, via concurso, aquela dificuldade toda de mudar no salário, mas aí dentro do mapeamento eu mostrei que as pessoas lá já sabem que o salário não pode mudar, mas eles queriam uma outra maneira de a gente promover bem-estar lá para aqueles trabalhadores e qualidade de vida. O que cheguei à conclusão? De que se a gente colocasse as mães sempre
nas férias da escola, elas ficavam melhor. Então a gente trocou. Entramos num acordo, as pessoas que não tinham férias na escola, quem não tem filhos, tirava férias em outro período. E quem tinha filhos, No tirava mês férias de naquele férias período. escolar. Perfeito. Isso fez uma diferença naquele local. É claro que nem todos abarcaram a ideia, porém, a maioria estava se sentindo representado. Então, é sobre isso. É sobre reconhecimento. São pequenos ajustes possíveis. Então, você chega na sua equipe, após o levantamento, e fala assim, olha, vamos aqui conversar, nós temos aqui essa dificuldade. Será que daria para você que tem filho tirar férias, você que não tem filhos, abrir mão das férias escolares para essa mãe aqui acompanhar o filho na férias escolar? Então, isso deu um upgrade. Que maravilha. A gente percebe que algumas mudanças na rotina de trabalho melhoram muito a vida dos empregados. Nós temos algumas lojas aqui na 24 de outubro, aqui na região de Campinas, que eu até brinco, o pessoal aqui acorda mais tarde. Boa parte das lojas, em vez de abrir entre 7 e 8 horas da manhã, optam por abrir às 9 horas. E faz toda uma diferença. Fecha 7 da noite, em vez de fechar 6. Se abrisse 7, fechava às 5. Se abrisse 8, fechava às 6. Mas optam por abrir às 9 e fechar às 7 horas da noite. Sim. Atende quem está trabalhando, para depois das 6 conseguir comprar alguma coisa, então fora do horário comercial. E para quem quer acordar um pouco mais tarde, pegar um ônibus mais vazio, chegar com mais tranquilidade, não precisa chegar correndo para o trabalho. Essas mudanças, eu acredito também que ajuda muito e beneficia muito o trabalhador, né? Pequenas mudanças fazem diferença. Com certeza. Quando a gente fala que a gente precisa de projetos de saúde mental, a gente está falando disso, de adaptações ao contexto. Então, ao empregador, não é palestra que cuida da saúde mental. Palestra é um dos recursos. A gente precisa parar. Não é cartaz, não é bombom. A gente precisa entender a necessidade do empregado e, a partir dali, propor soluções que viabilizam tanto a organização quanto o empregado, entendeu? Quanto o trabalhador. Então, é uma mudança de horário, é colocar uma férias escolar para a mãe, para o outro ajustar. Talvez é trocar um turno, mas para isso, você precisa conhecer quem está trabalhando, né? É talvez a possibilidade de um home office para aquelas atividades que podem, talvez mesclar home office e trabalho presencial, um trabalho híbrido, e assim a gente pode ir ajustando. Porque quando a gente fala em cuidados com a saúde mental, a primeira coisa que as pessoas pensam, vamos fazer uma palestra, vamos chamar uma psicóloga. Gente, a gente não consegue mudar comportamentos de ano com uma palestra. Se fosse assim, seria mágico. Sim. Mas a gente precisa de ter programas. E entenda, um comportamento para mudar, ele precisa de um tempo. Não é com uma palestra de 1 hora, uma palestra online. As pessoas me convidam, eu vou. Mas a gente precisa entender que isso não traz eficácia. A gente precisa desenvolver a pessoa e tentar compreender o que ela necessita. Então, talvez adaptações de horário, talvez mudanças, talvez tenha ambientes que é uma luz, trocar uma luz. Já muda. Trocar uma lâmpada já muda toda a história do contexto do trabalhador. Estamos falando com a doutora Ariana Fidelis, ela que é psicóloga, sobre as novas regras sobre saúde mental no trabalho que entram em vigor. Você que é empresário, ainda tem dúvidas, não sabe o que fazer, quer entender melhor essas normas, a doutora Ariana, ela pode explicar. Como é que o nosso ouvinte pode conversar contigo, doutora? Então, o nosso ouvinte, né, sempre aqui na Difusora, que a gente tem essa grande audiência, né, pode entrar em contato comigo lá nas minhas redes sociais, né? Através do Ariana Fidelis, @ArianaFidelisOficial, né? E também a gente pode falar no nosso telefone. Tô procurando aqui o telefone, é o 9868-8621, 62998688621. Ariana Fidelis, a gente tá aí em todas as redes sociais e estamos aqui, né, para conscientizar a necessidade das pessoas entenderem que cuidar da saúde mental não é gasto, né? É investimento. Você tem um trabalhador exposto há muito tempo. É muito engraçado isso, porque a maioria das vezes, quando a gente vai até uma instituição, uma organização, seja ela pública ou privada, as pessoas gostam de estar ali. São pequenas coisas que fazem com que o trabalho fique estressante. É incrível. E por outro lado, eu acredito e vejo a resistência dos donos de empresa a se abrir para isso. Se eles ouvissem, eles já tinham uma outra visão acerca disso. E os funcionários trabalhariam mais felizes? Com certeza. Funcionário produtivo, trabalhando feliz, mais dinheiro pro patrão. Você sabia que existe contas. uma teoria na psicologia do trabalho que se chama trabalhador feliz e produtivo, né? Quanto mais feliz, mais produtivo
o trabalho é. Então tem uma teoria que fala isso. Se você investe na felicidade do seu trabalhador, você vai ter ele mais produtivo, né? Então é Happy Productive Working, né? O trabalhador feliz e produtivo. Então essa é a premissa. As pessoas precisam compreender que isso faz sentido sim. É porque nossa cultura muitas vezes não viabiliza esse nosso acesso e promulgar aqui esse tipo de conhecimento. Doutora Ariana, obrigada. Um bom dia para você. Obrigada mais uma vez. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com você desse assunto tão importante. E vamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções, porque elas também fazem parte do nosso desenvolvimento. Forte abraço. Abraço. Agora 9h49.